Boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e que mantenham seus celulares no modo silencioso para iniciarmos os trabalhos dessa tarde. Lembramos que não haverá intervalo, então, logo após o painel, teremos a conferência de encerramento e depois o coffee end. Pedimos aos participantes que assinem a lista de presença. Para coordenar os trabalhos do painel 4, licitações e contratos, convidamos para tomar assento à mesa a conselheira substituta Sabrina Nunes Jochen. Convidamos também para tomar assento à mesa os conferencistas do painel, os doutores Manolo Delomo, Cristina Fortini e o doutor Joel de Menezes Niebur. A conselheira substituta Sabrina Nunes Jochen possui graduação em Direito pela Universidade Federal Fluminense, especialização em Direito da Administração Pública e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, cursa o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. No campo profissional, iniciou sua carreira como professora substituta na Universidade Federal Fluminense. Em 2006, mediante concurso público, ingressou no Tribunal de Contas de Santa Catarina, no cargo de conselheira substituta. Foi coordenadora do Corpo Especial de Auditores entre 2008 e 2013 e, no âmbito dos Tribunais de Contas, é vice-presidente da Região Sul da Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas, a Audicom. Com a palavra, a conselheira substituta Sabrina Nunes Jochen. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos recomeçar os trabalhos, então, dessa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi formulado pelo presidente do IDASC, professor Joel Menezes Niebur. Fico extremamente honrada de poder participar, estar presente nesse painel com 3 referências do direito administrativo brasileiro. O tema, por si só, licitações e contratos, é um desafio para os operadores do direito. Devemos sempre estar atentos, como bem colocado ontem pelo professor Juarez Freitas, sobre a necessidade de manter a segurança jurídica, principalmente em decorrência das imprecisões e das obscuridades que permeiam nossos textos normativos. O nosso primeiro palestrante, o professor Manolo Delomo, que vai tratar justamente de um tema árido, limites para as alterações contratuais quantitativas e qualitativas, é um advogado movido pela paixão da militância, autor de diversas obras jurídicas, dentre as quais destaco Servidores Públicos, Doutrina e Jurisprudência. É um especialista em Direito Administrativo e Administração Pública Municipal, sócio fundador do IDASC, professor da Escola Superior de Advocacia da OAB, seccional de Santa Catarina. Com a palavra, professor Manolo. Nossa presidente dessa mesa, doutora Sabrina Nunes Jochen, meu muito boa tarde. Boa tarde também, quero saudar de público os demais componentes da mesa, doutora Cristina Fortini, que se é verdade que os amigos dos meus amigos são meus amigos, então posso considerá-la uma amiga, porque tenho muita afinidade com o grupo de administrativistas lá de Belo Horizonte, da onde é a professora. E também quero fazer uma saudação pública ao meu amigo Joel Menezes Niebur, que é o nosso presidente do IDASC. Para mim é uma honra ser liderado
por essa figura tão importante do direito administrativo do nosso Estado, e também por me ter conferido esse tema, que, para quem conhece a sua obra, só pude me subsidiar da sua obra, outras tantas também, mas em especial a obra do professor Joel, porque lá encontrei entendimentos assim com os quais concordo plenamente. Quero também parabenizar aqui o nosso novo presidente, já anunciado, Salomão Riba Júnior. Vai ser uma honra servi-lo no IDASC, né? Agora, vamos gritar pela sua espada a partir de agora. E, sem mais delongas, vamos passar ao tema. É um tema de licitação. Eu acho que nesses anos de painéis aqui no IDASC, esse já é o 6º congresso, talvez seja a primeira vez que falamos sobre o tema de licitações. Objetivamente, o título do temário é Limites para as alterações contratuais quantitativas e qualitativas. Acho que a primeira coisa que precisa ser dita quando a gente fala de limite de alteração contratual, por uma questão de ordem, é falar antes da alteração contratual em si e um pouco antes falar do contrato, não é? O contrato administrativo, como todo mundo sabe, é uma avença que, como está lá no artigo 54 da Lei de Licitação, ele é regulado pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Que pese seja um instrumento de pactuação normativa, uma fonte de direito pactual específica para aplicação em caso concreto, o contrato administrativo, ele recebe o influxo de um regime jurídico administrativo que é marcado por sujeições e prerrogativas. Isso forma, em relação ao contrato administrativo e o seu precedente necessário, o procedimento licitatório, para que se escolha aquele com quem se contratará, forma um sub-regime, que é o sub-regime administrativo dos contratos e das licitações. Esse sub-regime ele é marcado por um conjunto de princípios setoriais expressos, tácitos, que gravitam em volta dessas prerrogativas e dessas sujeições. Prerrogativas que se prestam ao atingimento do interesse público, obviamente, e sujeições para que o atingimento desse interesse público não se dê com a quebra de princípios de direitos fundamentais. Exemplificando, se um secretário de saúde precisa, por exemplo, de uma ambulância, e se ele não estivesse jungido por uma série de normas impeditivas que garantem direitos fundamentais de terceiros, poderia ele ir na concessionária, pegar essa ambulância, expropriar quem quer que fosse o dono dela, trazer essa ambulância, e com isso ele atingiria o interesse público. Obviamente que o faria com sacrifício de direitos fundamentais de terceiros. Então, sujeições a bem de atingir o interesse público, prerrogativas para que o inverso, né? Prerrogativas para que se possa atingir o interesse público, sujeições para que se faça isso dentro do Estado de Direito. Esse conjunto de prerrogativas e sujeições, que temos que vê-las caso a caso, eu não vou citá-las aqui, todas elas ao menos, elas caracterizam esse sub-regime do contrato administrativo. Pois bem, dito isso, vamos ao primeiro questionamento. É possível alterar um contrato administrativo? Sim, do mesmo modo como é possível alterar-se um contrato que não tenha administração pública como parte. Aliás, para citar especificamente a norma, eu sei que estou um pouco falando de questões que todos sabem, mas é para introduzir e para chegar naquele ponto onde nós vamos problematizar aqui o tema. Mas temos o artigo 58, inciso 1, que diz que a prerrogativa tem a administração a prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. É uma previsão expressa, portanto, dessa alterabilidade, dessa mutabilidade dos contratos administrativos. O parágrafo 1º desse mesmo artigo 58
ele especifica qual seja a principal preocupação quanto a esses direitos do contratado, né? Seriam as cláusulas econômicas, financeiras e monetárias que não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Essa dicção do parágrafo 1º do artigo 58 da Lei de Licitações, ela vem dar cumprimento ao que está lá no inciso 21 do artigo 37 da Constituição, que fala que os contratos deveriam conter cláusulas que estabelecessem obrigações de pagamento, mantidas as condições da proposta. Nesse ponto, eu faço uma breve reflexão a respeito desse direito, porque muito se fala do reequilíbrio econômico do contrato, não é bem tema aqui, mas muito se fala do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato como um direito. E quando a gente escuta a respeito disso, muitas vezes a gente já eleva aquele direito do reequilíbrio a uma condição de garantia fundamental e fica imaginando que se a administração não conceder esse reequilíbrio, ela está de antemão errada e que, enfim, há uma tendência de nós entendermos esse reequilíbrio como absolutamente necessário e devido em quase todas as situações. E o que chama a atenção no inciso 21 do artigo 37 da Constituição é que a Constituição impõe que a lei preveja cláusulas que garantam, que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta. Então, o que precisa ser mantido, e é um direito, isso sim um direito com sede constitucional do contratado, é que a sua proposta, uma vez acatada, uma vez classificada em primeiro lugar, e uma vez que ele tenha sido destinatário daquela adjudicação, aquela proposta seja preservada. E isso é importante, porque aquilo que, se a proposta eventualmente ela contiver uma vantajosidade, ainda que essa vantajosidade seja comparado com as demais operações no mercado naquele tempo e espaço, seja excessiva ou pareça excessiva, aquela vantajosidade é de ser preservada. Porque, afinal de contas, ela foi obtida segundo as regras legais dentro de um procedimento que se faz antes do contrato, que é o procedimento licitatório, e ela foi proporcionada pelo cumprimento por parte do licitante de tudo aquilo que eram condições para a participação que constavam do instrumento convocatório. Portanto, ainda que seja uma vantajosidade, eu não vou dizer excessiva, mas se for uma alta vantajosidade, há de ser preservada. Por outro lado, se nós estivermos diante de uma proposta que o licitante propôs a administração e a teve classificada em primeiro lugar, e aí, com base nela, foi celebrado um contrato, e essa proposta for ruinosa para a sua empresa, entendo que não há como esse licitante buscar qualquer reparação ou buscar que a administração venha garantir a ele uma lucratividade ou mesmo um resultado no azul, sendo que a proposta é da proposta dele que decorre aquela ruína. Isso é importante porque isso, no final das contas, acaba sendo a base de alguns entendimentos do TCU quanto à questão de direitos e, inclusive, o que é o temário aqui, os limites das alterações quantitativas e qualitativas. Muito bem, indo à frente, a segunda questão que nós precisamos, já que já sabemos que os contratos são alteráveis, são mutáveis, são alteráveis os contratos administrativos, há limites para tais alterações? Bom, muito bem. Esses contratos, eles podem ser modificados. Já sabemos que um contrato celebrado pode ser modificado. A questão que se coloca essa modificação precisaria estar prevista legislativamente? Eu penso que sim, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. Se o objetivo do contrato, como uma avença, né, esse conjunto de dispositivos que estão ali enunciados, né, é norma pactual, específica para aquele caso concreto e é formada para o atingimento de interesse público, não se pode imaginar que ela seja imutável. E isso por algumas razões. Eu vou começar a primeira dizendo o seguinte:
todos nós sabemos que quando a gente está compondo uma obra pública, por exemplo, quando a gente está realizando uma obra pública, está planejando a obra pública, não é possível, no momento que se está fazendo o planejamento, se imaginar toda e qualquer situação que vai acontecer durante a execução. Na verdade, eu já ouvi uma vez que, se uma obra pública de vulto começa e termina sem nenhum aditivo, é provável que tenha acontecido alguma coisa errada, porque não é razoável que isso aconteça. Todo mundo que já construiu uma casa, para ficar dentro do exemplo da obra pública, sabe que você começa a construção da casa e lá pelas tantas você descobre que, quando está se executando, descobre que uma parede não é tão bom como no planejado num determinado lugar, deveria estar em outro, que um quantitativo disso ou daquilo poderia ser otimizado. E aí, construindo o avião no ar, que se descobre que o interesse público vai ser melhor atingido se modificado o escopo do contrato. Então, essa modificação, proibir essa modificação, seria o mesmo que vedar de antemão o atingimento do interesse público, pelo menos naquelas situações onde, iniciada a execução do contrato, se descobrir que o interesse público seria melhor atingido se fizesse essa ou aquela alteração. Muito bem. Mas, considerando que nós estamos diante de um regime jurídico que tem as suas sujeições, considerando que nós estamos diante da satisfação do interesse público, e esse interesse público é indisponível aos agentes públicos, considerando que a disponibilidade do interesse público ela é daqueles que detêm a soberania popular e que, através dos seus representantes eleitos, é que tem que dispor desse interesse de forma legiferante, ou seja, trazendo para a norma aquilo que querem ver concretizado, nós só podemos imaginar que essas alterações elas têm que ser previstas em lei. Do contrário, seria o arbítrio. Se o administrador público pudesse simplesmente dizer, não, eu vou alterar porque eu acho que precisa, ele estaria dispondo da coisa pública. Então, o artigo 65 da Lei de Licitações, em que pese as muitas críticas que se fazem a esse artigo, e com as quais eu concordo, um crítico inclusive está ao meu lado, o Dr. Joel, realmente é um artigo que está mal escrito, mas numa coisa eu penso que ele não peca. Ele enuncia 6 casos de alterações de contrato administrativo. E como esses casos têm, alguns são muito específicos, como substituição da garantia, mas outros são amplos. E essa amplitude permite uma variada gama de alterações contratuais. Quero falar um pouquinho, brevemente, da história desse dispositivo. As licitações públicas, no século passado, começaram a ser tratadas, não com esse nome, mas com o nome de concorrência, aliás, mais precisamente concorrência, porque era antes da reforma ortográfica, com o Código de Contabilidade Pública da União, que vigorou em matéria de licitações até 86, com o Decreto-Lei 2300. De 22 a 86, eu não achei, pelo menos, nenhuma referência à alteração de contratos administrativos. Não encontrei. E por isso presumo que, em pese, tivéssemos normas dispondo sobre a licitação, e muito parecida com as de hoje, não tínhamos nenhuma a se referir à alteração do contrato, uma vez que o contrato estivesse já em execução. Em 86, com o Decreto-Lei 2300, o artigo veio a lume o artigo 55, que tem uma redação que é quase a redação do atual artigo 65 da Lei de Licitações, com algumas poucas diferenças. Uma delas no caput, porque o nosso artigo 65 da Lei de Licitações exige a justificativa para as alterações, o que não era exigido antes, muito embora, pelo princípio da motivação, que já era abarcado em constituições anteriores, pudesse se presumir que a alteração não prescindisse dessa motivação e dessa justificativa expressa. Muito bem, o artigo 65, ele traça 6 hipóteses de alteração contratual. E essas 6 hipóteses, elas estão enunciadas com uma atecnia que penso ser a causa
da maior parte das discussões sobre limites de alterações quantitativas e qualitativas. Eu ouso dizer que, se nós simplesmente reescrevêssemos o artigo 65, dizendo a mesma coisa, mas com boa técnica legislativa, provavelmente o Dr. Joel não precisaria ter escrito aí, quem sabe, umas 20 páginas do seu excelente livro nesse capítulo, acho que capítulo 14.6, 14.8 do seu livro. Porque boa parte dos equívocos decorre, por exemplo, se pergunta se as limitações do parágrafo 2º se aplicam a essa ou aquela hipótese das alíneas do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 62. Tudo isso não seria necessário se o dispositivo como um todo tivesse sido escrito de forma mais inteligente. Ele foi escrito assim. O caput diz: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados. Ótimo. Isso já dizia no artigo 58, inciso 1, né, da possibilidade de modificação. Se bem que lá falava da modificação unilateral, mas ao dizer que a modificação pode ser unilateral, ao dizer que existe essa prerrogativa de modificação unilateral, está se dizendo que o contrato pode ser mudado. Ok. Aí, muito bem. Com as devidas justificativas. Esta parte é nova no artigo 65 da Lei 8666, não era encontrado na redação da lei anterior, que é o Decreto-Lei 2300. Vírgula, nos seguintes casos. Então, aqui trata-se da legislação administrativa estabelecendo os casos nos quais pode ser alterado o contrato administrativo. E me parece que em inúmeros clausos. Até porque o conteúdo destas alterações aqui é aberto. Eu li alguma coisa a respeito e não encontrei ninguém que reclamasse desse rol de casos de alteração contratual. O problema é que estes 6 casos que estão ali, eles são listados assim, 2 no inciso 1º, 2 no inciso 2º, e cada inciso está a falar de quem é a iniciativa, a quem cabe a iniciativa da alteração. Então, no inciso 1º está unilateralmente a administração. Então, dizendo que dos 6 casos, os 2 primeiros, eles seriam de iniciativa da administração pública. Ou seja, a administração pública está atribuindo uma prerrogativa à administração pública de alterar o contrato de forma unilateral. Apenas isso, né? Isso não precisaria estar aqui, bastava ter listado os 6 dispositivos e teríamos economizado uma série de críticas à lei. O primeiro item, o primeiro caso de alteração é quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Ora, modificação de projeto ou especificações me parece redundante. Quando houver modificação de projeto, sempre que tivermos um projeto, especialmente de obra pública, mas também de serviço, e adentrada a contratualidade for necessário, não é? Dentro daquilo que eu acabei de dizer, construindo o avião no ar, quando se identificar que o interesse público vai ser melhor atingido com uma modificação do projeto, é imperioso que se mude o projeto. Se a gente fizesse aqui construísse uma parábola para exemplificar essa questão do atingimento do interesse público, eu diria que o agente público é um arqueiro, o alvo é o interesse público e o contrato é o arco e flecha, é um instrumento. Ele tange o arco, aponta para o alvo e aí então, supervenientemente, o alvo se desloca. Se pela força do vento ou por terceiro, não importa, mas ele se desloca. Não teria sentido algum ele dizer, não, agora eu já dei início ao procedimento e agora eu vou atirar a flecha, nem que seja no lugar errado. Eu não vou atingir o interesse público. Deslocado o alvo, digamos, 45 graus para a direita, é imperioso que ele faça essa exata correção, e essa correção tem que ser proporcional para que ele possa atingir o interesse público. Então, o que é que pode ser alterado em termos de projeto, sua especificação para melhor adequação técnica? Tudo. Absolutamente tudo que seja necessário para o atingimento do interesse público. Qualquer coisa diferente disso é admitir uma conduta da administração posterior à contratualidade que seja contrária ao interesse público. Sabemos que não é o ideal.
que se mude o contrato, se mude as especificações planejadas lá na fase interna, ou antes disso até. Sabemos que não é o ideal que se mude a contratualidade depois de planejada, depois de submetida a um procedimento de licitação, a um dos licitantes, eles consideraram uma determinada condição e cotaram, fizeram suas propostas em relação a esta condição. Não é o ideal, mas não permitir a alteração nesse caso seria o mesmo que apontar para o não atingimento do interesse público. Bom, meu tempo já está se esvaindo, eu quero ir direto ao ponto que considero mais importante destas 6 alterações. A segunda diz respeito à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. Esta é a segunda hipótese de alteração do contrato. A terceira é quando conveniente a substituição de garantia de execução. Não é tão importante para nós, ou pelo menos não que não seja importante, não nascem tantas questões a partir dessa hipótese em específico. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, quando necessária a modificação da forma de pagamento, e por último, essa sim bastante importante, para restabelecer a relação que as partes pactuaram, etc., que na verdade é o reequilíbrio econômico do contrato. A questão mais tormentosa e mais discutida é se temos limites aqui. Sim, temos limites, ele é expressamente mencionado no inciso, na linha B. Há um limite porque a legislação diz o seguinte, inciso 1, a linha B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. Ora, condição e limite são coisas distintas. Quando o artigo 65 começa dizendo que os contratos podem ser alterados com as devidas justificativas, já está estabelecendo uma condição para todas as 6 hipóteses de alteração seguintes, e esta é uma condição. Mas não é um limite. Condição é uma coisa, limite é outra. A condição é aquilo sem o qual você não pode adentrar a alteração contratual. Mas uma vez que se tem adentrado a alteração contratual, há de se perguntar: eu preciso parar em algum ponto? Posso alterar tudo o que eu quiser? E essa pergunta faz diferença única e exclusivamente em relação à linha B do inciso 1, ou seja, somente quando falamos de quantitativo de objeto. E, portanto, me filio à corrente que considera que para a alteração qualitativa, se ela for somente alteração qualitativa de contrato, é dispensável se obedecer qualquer limite, seja ele do 25% ou de 50%, que todos sabem, esse limite de quantitativos o contrato pode ser mudado até 25% do valor atualizado do contrato e, no caso de reforma de equipamento ou edifício, 50%. Esse é o limite que todos conhecemos. Ele, induvidosamente, se aplica a quantitativos, mas penso que não se aplica a alterações qualitativas. Por último, para encerrar, quero dizer que não considero, depois dessas reflexões, que esse limite se aplique a reequilíbrio econômico e financeiro. Porque, veja o que diz o dispositivo. Ele diz assim: quando necessária, né, a respeito da alteração, quando necessária a modificação da forma de pagamento, me perdoe, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e retribuição da administração para justa remuneração, etc., etc. Aqui se trata de fazer uma alteração para trazer algo que está desequilibrado ao seu ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é quando uma equação se resolve da mesma maneira que se resolvia, hipoteticamente, no momento da proposta. Então, o que se tem que voltar é aquele momento da proposta, quando a proposta foi avaliada, quando isto por aquilo foi considerado, quando grandezas distintas foram colocadas uma em confronto à outra, e se decidiu contratar com aquela empresa aquele objeto por aquele valor. Se esta equação for abalada no curso do processo, então teremos que recompor
na medida, na proporção necessária para trazer esse equilíbrio. E, para isso, o limite imposto é justamente o próprio equilíbrio. Tudo que seja necessário para levar-se ao ponto de equilíbrio, aquilo ali é permitido. Tudo aquilo que for para além do ponto de equilíbrio, ou seja, para criar para criar um outro desequilíbrio agora contra a administração pública, esta alteração não poderá ser feita, de modo que não considero que aquele percentual de 25% ou de 50% contido ali no artigo 65 se aplique a alterações contratuais para reequilíbrio do econômico-financeiro do contrato. Senhores, são essas as minhas reflexões que fiz. Eu tenho certeza que meus colegas, até mesmo nos comentários, vão fazer adições muito interessantes e ficamos à disposição para responder eventuais perguntas. Muito obrigado. Agradeço, então, a palestra do professor Manolo, que conseguiu cumprir um duplo desafio. Além do tema, o tempo, né, que é escasso para tratar de tantas questões polêmicas. Passo, então, a palavra à nossa segunda conferencista, a professora Cristiana Fortini, que sempre nos traz novas reflexões sobre o direito administrativo, consegue estabelecer, dada a sua vivência profissional, um diálogo vital entre a prática administrativa e a vida acadêmica. Vou fazer um breve resumo do seu currículo, porque o latte da professora Cristiana é extenso, quase um livro de tantas publicações. É graduada em Direito pelo FMG, onde também concluiu seu doutorado em 2003, professora do FMG, tanto na graduação como na pós-graduação estrito sensu. É controladora-geral do município de Belo Horizonte, membro do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do município de Belo Horizonte, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, membro do Conselho Editorial de diversas revistas jurídicas, autora de diversas obras como Registro de Preços, Contratos Administrativos, Franquia, Concessão, Permissão e PPP, Processo Administrativo, Comentários à Lei 9784. A professora também fez uma doação à nossa biblioteca de algumas obras, a Biblioteca Nereu Correia, Mecanismos de Controle Interno, sua matriz constitucional, Servidor Público. Passe, então, a palavra à nossa atleticana, né? Professora Cristiana Fortini. Esse é o primeiro ponto. Mas como sou flamenguista, quis deixar por último. Basta então a palavra à professora Cristiana. Obrigada. Nossa, eu fiquei até mais animada na hora que ela me lembrou da vitória de ontem. Obrigada, Sabrina. Eu queria agradecer muitíssimo o convite que me foi dirigido pelo Instituto por meio dos professores Joel e Rodrigo e Marcelo. Muito obrigada. Acolhi com muita felicidade, porque os congressos são momentos importantes para que nós possamos ouvir uns aos outros, revisitar alguns dogmas que nós eventualmente podemos carregar e que transportamos para os nossos alunos e eventualmente nem sabemos por que mais repetir algumas coisas. E porque é um momento também de confraternização, e sendo um congresso aqui em Floripa, a cereja do bolo se faz presente, né? Uma alegria dividir a mesa com Manolo e com Joel, ter aqui na minha plateia o professor Romeu. E é uma alegria e uma responsabilidade muito grande falar para os senhores, ver-se claramente que é um corpo técnico. Isso nos dá uma responsabilidade e confere ao Congresso uma dimensão diferenciada. Enfim, eu fui convidada para falar um pouco sobre registro de preços. O registro de preços é um tema que tem me interessado cada vez mais, e eu costumo dizer que o registro de preços, para além de todas as virtudes
que a doutrina a ele atribui, dado que a criação doutrinária foi e é muito importante para a expansão e para a exata compreensão do que é o registro de preços, e para além de tudo que a doutrina costumeiramente consegue valorizar no registro de preços, eu sempre digo que o registro de preços ele tem uma finalidade que na prática, talvez porque eu lido com isso, se vislumbra talvez a mais importante delas. Nós, quando explicamos o registro de preço e quando lemos as obras de registro de preço, costumamos encontrar as seguintes finalidades, os seguintes objetivos, as seguintes virtudes e vantagens no registro de preços. O registro de preços é uma engrenagem, é um procedimento de que a administração pública pode lançar mão, e é um procedimento que, entre outras coisas, fornece um ganho de flexibilidade para a administração pública. Esse ganho de flexibilidade estaria no fato de que a administração pública, de maneira franca, aberta, inicial, ela já antecipa para o particular que participa da concorrência ou do pregão instaurados com vistas ao registro de preço, a possibilidade de não vir a demandar o produto ou o serviço objeto daquele procedimento. Nós sabemos todos que na Lei 8666, e sobretudo porque assim a doutrina lê a Lei 8666, não há uma obrigatoriedade de a administração pública convocar o licitante vitorioso para celebrar o contrato. Eu até tenho um artigo sobre o assunto em que eu discuto essa desnecessidade real de a administração pública chamar este licitante vitorioso na medida em que ele acreditou que aquele procedimento licitatório não era senão algo fruto de um planejamento e algo de uma demanda a ser atendida pela administração pública, mas enfim a doutrina, de uma maneira praticamente uníssona, entende que a administração pública não é obrigada a celebrar o contrato com o particular. No caso do registro de preço, isso fica mais claro e evidente porque o dispositivo legal já antecipa essa ausência de obrigatoriedade. Podemos apontar outras virtudes, podemos falar em economia, na medida em que, se no registro de preço eu tiver a participação de outros órgãos, aqueles que foram nominados no Decreto Federal de Órgãos Participantes, eu licito de maneira a fazer daquela licitação um procedimento que venha a ter utilidade não só para o órgão que a instaure e a promove, mas para outros órgãos. Podemos falar também em celeridade, mas talvez a maior virtude do procedimento do registro de preço está em que a administração pública, por meio dele, consegue fazer um controle de qualidade do produto ou do serviço. A partir do momento que ela solicita uma primeira entrega do produto ou ela demanda aquele serviço, e esse serviço, e esse produto, e eventualmente a obra, vamos falar um pouco de registro de preço para a obra, que este produto e que esse serviço não atendem àquilo que a administração pública desejava, e por mais que ela tenha descrito de maneira objetiva, por mais que eventualmente ela tenha exigido a amostra, não necessariamente o produto e o serviço vão se adequar na prática àquela lista de especificações que a administração pública estabeleceu. O registro de preços vai permitir que a administração pública, tendo uma primeira insatisfação com o fornecimento do produto, ela não repita a demanda. Então, eu sou cada vez mais uma defensora da utilização do registro de preços. Como nós estamos aqui diante de um público seleto, eu acho que seria mais importante, o meu tempo também é pequeno, que nós comentássemos aquilo que chama mais atenção, ou porque a doutrina sobre este ponto ela enfrenta esse ponto, ou porque, na minha concepção, e como eu acabei de escrever uma obra sobre isso, acho que o decreto merece algum tipo de reflexão. A primeira coisa que eu acho que nós deveríamos comentar é que, por mais que o decreto seja federal e que, portanto,
caiba a cada estado e a cada município se autorregrar a partir daquela disciplina extremamente tímida que a Lei 8.666 oferece ao registro de preços, costumeiramente o que nós observamos é que os estados e municípios repetem os decretos federais. E ao evitarem um esforço próprio, os estados e municípios, eles igualmente reprisam as virtudes e as negligências e os insucessos dos decretos federais. Isso está acontecendo também com o decreto do registro de preços. Vamos começar, por exemplo, com o fato de que no decreto de registro de preços, neste decreto 7892, diferentemente do decreto que regulamenta o regime diferenciado de contratação na esfera federal, não se faz alusão à utilização do registro de preços para obras. É verdade também que boa parte das obras não se encaixaria na padronização, nas limitações, nos contornos próprios da utilização do registro de preços. Mas nós temos obras que poderiam perfeitamente ser objeto de uma licitação realizada pela concorrência e que utilizasse a engrenagem do registro de preços. O decreto federal fez uma opção clara em não tratar desse assunto. Por que eu afirmo que a opção é clara? Que não foi apenas um silêncio legislativo aqui, estou usando a expressão silêncio legislativo, embora obviamente nós estejamos a falar de um decreto, então não foi um silêncio normativo ocasional, e foi premeditado. Porque na mesma ocasião que se fazia ao revisitar do decreto 7892, também se cuidava de revisitar o decreto que regulamenta em âmbito federal o regime diferenciado de contratação. E naquele regulamento, a opção do Executivo Federal foi de criar a possibilidade de se utilizar registro de preços para obras. Então, a mim parece que se fez um corte, fruto de uma opção político-administrativa, de não se estender o registro de preços para obras. Vamos nos lembrar que o registro de preços, quando nasce na Lei 8.666, ele nasce no capítulo dedicado às compras. Mas que, embora tenha havido uma primeira rejeição inicial, tão logo o decreto 3931 estendeu o registro de preço para serviços, a maior parte da doutrina, isso também se revelou nos órgãos dos tribunais de contas e mesmo no Poder Judiciário, todos eles aclamaram a possibilidade de extensão do uso do registro de preço em face das vantagens que esse instituto oferece. E naquela ocasião, o professor Marçal Justen Filho, e o trecho está aí apresentado aos senhores, disse que aquele silêncio da Lei 8.666 em não expandir, em não elastecer o registro de preços para serviços, não poderia ser considerado um repúdio, um obstáculo insuperável para que este registro de preço tivesse uma utilidade mais franca. Eu faço uso das palavras do professor Marçal para dizer que, a mim parece perfeitamente possível que estados e municípios normatizem de maneira diferenciada da ordem federal e que estabeleçam, sim, a possibilidade de se utilizar para algumas obras que sejam padronizadas, obras em que não exista uma oscilação perturbadora entre uma unidade e a outra, a figura do registro de preços. Um outro ponto que me parece interessante no registro de preços está, talvez, naquilo que maior glamour tenha, que é a questão dos órgãos que integram ou que não integram o registro de preços. Os senhores todos sabem que na esfera federal esses órgãos foram nominados. Estamos a falar do órgão gerenciador, do órgão participante e do órgão não participante, que nós costumeiramente chamamos de carona. Esses foram os nomes dados na esfera federal e as suas competências e o tipo de participação ou não que eles terão durante o procedimento licitatório e mesmo na fase contratual estão ali também alinhavadas no decreto federal. O que eu acho importante dizer? Quando o decreto 7892 foi editado, a figura do órgão participante ela foi vista de uma maneira um pouco mais tímida. Não se deu
a figura do órgão participante, a amplitude que, na minha concepção, e eu falo isso no decreto, deveria ter se dado. O que disse o Decreto Federal 7892 na sua primeira redação? Órgãos participantes são aqueles que, pertencendo à esfera federal, resolvem integrar o procedimento licitatório na sua fase embrionária. Essas palavras são minhas, mas elas retratam a opção político-administrativa que se fez num primeiro momento. Então, eu não poderia ter, na qualidade de órgãos participantes, estados, municípios e muito menos as entidades descentralizadas dessas duas esferas. A crítica que eu fiz e que hoje está superada, porque esse decreto foi mais recentemente alterado pelo decreto 8250, é a de que, ao alijar entes federados e as suas entidades da condição de possíveis órgãos participantes no registro de preços, o decreto teria feito aquilo que o Tribunal de Contas da União menos desejava, que era empurrar esses entes para, eventualmente, uma condição de caronas no registro de preços. Já que os municípios e estados não poderiam participar desde da sua concepção da licitação para essa finalidade, eles, eventualmente, estariam alijados e, se viessem a ter algum tipo de participação, essa participação seria apenas na condição de caronas. Esta foi uma alteração feita especialmente porque o decreto agora fala em compra nacional e dá ao registro de preços uma otimização maior ainda do que ele já vinha recebendo, quer do decreto 3931, quer do próprio decreto 7892. Contudo, o atual decreto, na sua redação atual, embora admita uma participação mais plural e não tenha rechaçado a presença de municípios e de estados, diz, e aí eu acho que faz algum sentido, que o órgão gerenciador, como aquele que conduz a licitação, pode estabelecer algum limite de participação. Porque imaginem os senhores, se a esfera federal for fazer uma licitação de registro de preço e se todos os municípios e todos os estados resolverem apresentar uma demanda para que venham a atuar como órgãos participantes. Obviamente que a administração pública federal não terá condições gerenciais, operacionais, de conduzir uma licitação de tamanho porte. Acho que encontrou o decreto atual um bom ajuste entre amplitude de participação e, ao mesmo tempo, cuidados operacionais que são necessários. O que me chama a atenção, todavia, eu vou pular, é a figura do órgão não participante, a questão do carona. Em primeiro lugar, eu devo dizer aos senhores que sou voz minoritaríssima na doutrina. Eu nunca concebi o carona como alguma coisa relacionada ao demônio, como geralmente a doutrina e a jurisprudência entendem o carona. E eu acho que talvez isso tenha a ver com a minha origem. Eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios. Se eventualmente alguém não sabia disso, com a última eleição descobriu Minas Gerais, não é? Afinal de contas, Minas Gerais está na agenda política do país no ano de 2014. Somos um estado de 853 municípios. 853 municípios que não são Belo Horizonte, não são Uberlândia, não são Juiz de Fora. Nós estamos diante do retrato mais contundente do Brasil, ao avanço e ao atraso, à riqueza e à pobreza. Talvez nenhum estado represente as nossas contradições como Minas Gerais. E nesse estado de contradições, de diferenças tão galopantes, eu conheço municípios que têm dificuldades extremamente sérias de realizar suas licitações. E que, por vezes, por mais que os seus agentes públicos, incluindo, então, os agentes políticos que conduzem esse município, tenham intenção de promover a licitação de maneira regular, encontram problemas e obstáculos importantes. E assim, a mim sempre pareceu que entre uma situação de uma licitação completamente mal conduzida e a adesão a uma licitação feita por alguém que reúna mais condições técnicas e gerenciais, melhor seria que se fosse assim.
E aí poderiam dizer, mas e a questão da isonomia, professora? Afinal de contas, o grito da doutrina e dos órgãos de controle, e olha que sou controladora, contra o carona no registro de preço, se atém basicamente a ideia de que ele participa de uma só licitação, este licitante, e ao participar dessa licitação, ele acaba sendo premiado na prática com uma diversidade de contratos, e ao invés de fornecer só para aquele que levou a cabo a licitação, ele estará diante de uma possibilidade ilimitada, assim era, de fornecer para diversos órgãos. E eu sempre respondi essa crítica assim, mas isonomia entre aspas, porque afinal de contas, quando ele participou daquela licitação, já se sabia que era para registro de preços. E sabendo-se que é para registro de preços, já se sabe a regulamentação do registro de preços. E sabendo-se a regulamentação do registro de preços, já se sabia que, pelo menos até recentemente, nós tínhamos uma falta de limites que deveria ter servido para convencer outros possíveis fornecedores de participar daquela licitação. Então, não é que a posteriori revela-se para aquele licitante que teve uma relação diferenciada com a administração pública a possibilidade de apresentar a sua ata Brasil afora. Esta possibilidade já era conhecida de todos aqueles protagonistas daquela fatia do mercado. Se resolveram não participar do registro de preços, ou se participaram e vieram a fracassar, são as regras do jogo. Mas não é assim que a doutrina vê, e não é assim que os órgãos de controle veem, não é assim que especificamente o Tribunal de Contas da União via. E ao se mostrar um pouco contrário, em grau de franca oposição à questão do registro de preços, uma das recomendações do Tribunal de Contas da União, no acórdão 1487, foi a de que se revisitasse o decreto 3931 e que se criasse, então, uma forma de limitar o uso do registro de preço. O TCU não chegou a dizer que aquilo deveria ser abolido, defenestrado da ordem jurídica, mas que precisava de um contorno diferenciado daquele com o qual convivia a esfera federal. Então, vamos ver se esse contorno moralizante do decreto 7892 se presta à sua finalidade. E eu acho que, se era esta a intenção, o tiro saiu pela culatra. Olhem bem, nós temos 2 limites no decreto federal. Podemos ter outros limites nos decretos estaduais e municipais. Podemos até não ter a figura do carona em decretos estaduais e municipais. A realidade, contudo, não será esta. A realidade é de que nós temos uma tendência a reproduzir a modelagem federal. Então, pensando na modelagem federal, a modelagem federal nos oferece 2 limites. Um primeiro, com o qual nós já estávamos habituados, pré-existente, cada carona terá a possibilidade de aderir a 100%. E um segundo limite, esse então seria moralizador, que é a soma das adesões. Não podemos ter, na soma das adesões, não importa quantas venham a ser, porque podemos ter adesões pequenininhas que não representem cada uma delas nem 10% do quantitativo, no final, o produto final, a soma final, não pode exceder o quíntuplo do quantitativo do item registrado em ata. A primeira vez que se vê o decreto 7892, e talvez eu tenha feito uma autópsia no decreto, porque trabalhei 6 meses com os meus alunos de mestrado e doutorado da UFMG só sobre esse decreto, e cada vez e cada aula que nós tínhamos a gente descobria algumas outras facetas e nuances até então não reveladas, mas a primeira vez que você vê, você fala, muito bem, se era necessário um limite, se clamava por um limite, ei-lo, estão aí os 2 limites. Estamos agora diante de um campo de absoluto conforto moral. Podemos utilizar o registro de preços sem nenhum tipo de culpa católica. Acontece que o limite, aquele que daria moralidade, aquele que daria paz para os operadores de direito, a mim parece não convencer. Vejam bem, cada caroneiro, cada órgão não participante, poderá aderir em até 100% dos itens. Ah, mas nenhum problema em 100%. Acontece que é 100% dos itens, do item, vamos imaginar que seja régua o item. É a soma de 100% daquilo que foi demandado pelo órgão gerenciador
e daquilo que foi demandado pelos órgãos participantes. Então, se nós temos uma demanda do órgão gerenciador, uma estimativa, obviamente, de demanda de 100, e cada órgão participante, e temos lá 10 órgãos participantes, também estimaram a aquisição futura de 100, 100 vezes 10 temos 1.000, com mais 100 do órgão gerenciador, 1.100. Cada carona pode aderir em até 1.100. Estamos fazendo com que o carona tenha possibilidades maiores do que o órgão gerenciador e o órgão participante. Com isso, eu estou querendo dizer que, se era para moralizar, nós adotamos um critério moralizador absolutamente frágil, precário, que eu acho não atende aquilo que a doutrina e a jurisprudência, sem a minha colaboração, entendem que seria necessário. Uma outra coisa que eu acho interessante é a questão do artigo 10. 1 minuto já? Jesus. Artigo 10 do cadastro de reservas. O que é o artigo 10? O artigo 10, ele se combina com o artigo 11 do mesmo decreto. Segundo o artigo 10, ao final da etapa competitiva, fim da licitação, vamos dizer assim, abre-se uma oportunidade para os licitantes derrotados reduzirem seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. E com isso nós teríamos na ata apenas o preço do licitante mais bem classificado, vencedor da licitação a essa altura, e teríamos agora, com a mudança do decreto 7892, na ata da sessão pública da licitação, outros registros de preços. Quais outros registros de preços? Os outros licitantes que fracassaram na licitação, estou dizendo fracassar aqui no sentido de perder a licitação, não que eles tenham sido defenestrados da licitação, mas enfim, não se consagraram vitoriosos. Eles podem reformular as suas propostas para chegar ao valor do licitante vitorioso. E esses, se assim desejarem, esta sua manifestação estará consignada na ata da sessão pública, não mais na ata de registro de preços. Acho essa uma ideia extremamente sábia do decreto federal. Entretanto, na minha concepção, o decreto poderia ter ido um pouco além. Na minha concepção, poder-se-ia ter registrado preço não apenas daquele que consentiu em adequar o seu ao da proposta vitoriosa, mas também de preços outros, ainda que superiores, obviamente, ao da proposta vitoriosa. Por que isso? Porque só quem está no dia a dia da administração pública sabe o quão difícil é licitar. Licitação não é uma coisa que você consegue efetivamente promover da noite para o dia. E, eventualmente, esse segundo preço, também registrado, não na ata, mas consignado na ata da sessão pública, poderia ser interessante para a administração pública, e é só nessa hipótese, obviamente, que eu estou imaginando de consigná-lo em ata, caso houvesse um rompimento de um futuro e possível contrato com o detentor da ata. O decreto de registro de preços, entretanto, não consigna essa possibilidade. Outra coisa que eu queria comentar, juro que eu não vou me alongar, tem a ver com o tratamento dado pelo decreto à figura da revisão de preços. E eu vou me concentrar, já que eu não tenho tempo, apenas nessa segunda hipótese. Qual que é a segunda hipótese? Registra-se um preço, e esse preço que foi registrado, em face da licitação promovida, ele está, na concepção do fornecedor, obviamente, abaixo do mercado. O que o decreto prevê? Que esse fornecedor, cujo preço anteriormente registrado está abaixo do mercado, se ele não puder cumprir o compromisso com o qual ele se vinculou, ele poderá solicitar à administração pública em tempo hábil, ou seja, segundo o decreto, antes de ser demandado pela própria administração pública, e comprovando a veracidade desses fatos, comprovando então que o preço que está registrado hoje não se coaduna com a prática do mercado, e ele estará sendo de alguma forma sacrificado se a ele vier
a se impor essa obrigatoriedade de fornecimento, ele poderá ser liberado daquele compromisso com a administração pública. Vale dizer, estabelece-se ali uma avaliação discricionária da administração pública, porque a ela caberá liberá-lo ou não, mas essa avaliação discricionária ela tem 2 pontos de referência: o tempo em que esse pedido deve ser feito e, além disso, a comprovação da veracidade. Eu vou dizer alguma coisa, espero que eu não seja colocada em praça pública para ser apedrejada, que eu acho que poder-se-ia regulamentar de maneira diferente esta revisão. Vejam bem, a leitura que a doutrina geralmente faz da Lei 8666 é de que a Lei 8666, uma vez que ela, de alguma forma, massacra o particular que participa de uma licitação que venha a ser contratado com a administração pública. E por que esse massacre? Porque a administração pública aparece na Lei 8666 numa condição de superioridade presente, por exemplo, no fato de que ela não tem que garantir nada, no fato de que ela não sofre nenhuma sanção, no fato de que as cláusulas exorbitantes são sempre e teoricamente a favor do interesse público, não necessariamente a do interesse público mesmo, pode ser do interesse da entidade pública, que são coisas às vezes dissonantes, pode ser do interesse do governante, mas já que toda a Lei 8666 foi estruturada com base nessa ideia de uma administração pública madrasta, e a madrasta aqui é a madrasta da Branca de Neve mesmo, faça uma leitura em contraposição de que a administração pública também deve ter o seu lado doce, o seu lado vovó, e um pouco apoiada numa leitura da Constituição. Então, a Constituição garante o reequilíbrio econômico-financeiro, a Constituição não tem essa expressão, mas a doutrina capta essa expressão da ideia de mantidas as condições da proposta e traz isso para os contratos da Lei 8666. E o que então nós costumamos ver? Qualquer dissabor por que passa o contratado, ele vai se apresentar à administração pública e dizer: houve uma mudança na balança entre ônus e bônus, gostaria de ter o reequilíbrio. Bom, se o contrato não estabelece nada diferente disso, a mim parece que a regra é essa mesma. Mas eu sempre defendo, ou mais recentemente tenho defendido, porque nunca tinha escrito exatamente sobre isso, que a administração pública pode perfeitamente elaborar um contrato em que essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro, e não estou falando de contratos de PPP, em que isso é da gênese do contrato, estou falando de contratos da Lei 8666, em que seja possível estabelecer cláusulas diferenciadas para a questão do reequilíbrio econômico-financeiro. Então, eu acho que poder-se-ia, sim, sem que se fale em nenhuma inconstitucionalidade, prever num decreto estadual ou num decreto municipal a seguinte condição: uma vez que o preço está registrado, ele não poderá ser alterado, a não ser para menos. Então, eu manteria o primeiro dispositivo que fala da redução para menos, mas eu acho que liberar o fornecedor, porque ele entende que o preço que ele registrou não está mais de acordo com o preço do mercado, e eventualmente não está, mas ele se comprometeu a isso quando ele participou da licitação. Se o decreto se posicionar de uma outra forma, o licitante não poderá dizer que ele não poderá insistir num pedido com esta feitura. Por quê? Porque a regra estará clara. Tal como diz o decreto federal, a possibilidade de os licitantes, agora não mais licitantes, agora vitoriosos, signatários de uma ata de registro de preço, detentores da ata, fornecedores, qualquer que seja a nomenclatura que se queira empregar, demandarem a administração pública, para a administração pública liberá-los do fornecimento, porque aquele preço registrado não está de acordo mais com a prática do mercado, é uma possibilidade real, antiga e que está preservada no decreto 7892. Com isso, eu que já passei um pouquinho do tempo, quero apenas dizer o seguinte: nós precisamos ter muito cuidado, especialmente nós que não somos da área federal, aqueles que não são da área federal, em reproduzir decretos federais como se fossem verdade absoluta, como se por trás dos decretos federais estivessem as melhores cabeças e assim acreditando que são seres dotados de uma inteligência diferenciada, copiarmos sem nenhuma avaliação crítica aquilo que se coloca. O registro de preço é um instrumento extremamente importante e quer na amplitude da sua utilização, quer na
conceituação ou não conceituação do carona, quer nos limites ou não do carona, quer, por exemplo, no quadro de reservas e quer substancialmente neste item que eu acabo de comentar, esse decreto precisa ser criticado para se saber qual a disciplina correta a ser empregada nos estados e municípios. Nós não temos que prestar uma homenagem incondicionada aos técnicos do governo federal, embora eu não esteja fazendo nenhuma crítica, até porque sou servidora federal, sou professora da UFMG, mas apenas para dizer que não necessariamente aquilo que serve para a esfera federal se amolda às necessidades dos estados e municípios. E também não necessariamente para dizer que aquilo que se fez lá e que se pensou como certo é efetivamente certo na prática. Então, meu convite a todos é que faça uma leitura de todas as normas federais, mas especialmente do decreto 7892, com olhos críticos voltados a aprimorá-lo e não a congelar sua normatividade àquilo que hoje está presente. Muito obrigada. Agradeço à professora Cristiana Fortini, que trouxe para nós uma palestra instigadora, provocante. Já tem até algumas perguntas sobre o tema, mas vou passar agora a palavra ao nosso último debatedor, professor Joel Menezes Neibu, já conhecido por todos, que integra a elite dos juristas do direito administrativo, altamente questionador, vem provocando uma oxigenação na leitura e releitura desse mini-sistema que é as licitações, o sistema da licitação e contratação. Passa, então, a palavra ao professor Joel. Presidente, eu vou falar da